From the Conference Center at Temple Do Square. Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio arônico formado por rapazes das estacas de Murray, Utah. President Henry B. Eyring, O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio esta noite. Brethren, we welcome you. Irmãos, bem-vindos à sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Esta reunião está sendo transmitida via satélite e pela internet aos portadores do sacerdócio em diversos países do mundo. A música desta sessão será oferecida por um coro do sacerdócio arônico, composto de rapazes das estacas da área Murray, Utah. A direção é de Kelly DeHaan, com Richard Elliott ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Sing Praise to Him, cantai-lhe louvor. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Paul E. Colliker, que foi desobrigado hoje à tarde como membro do primeiro quórum dos 70. Praise to Him who reigns above.
Our eternal Father in heaven, Nosso eterno Pai Celestial, reunimos-nos nesta sessão geral do sacerdócio para agradecer-te pelas mensagens que vieram da primeira presidência e do Quórum dos 12, para nos ensinar e aprendermos os princípios de governo da tua igreja. Agradecemos-te pela revelação que trouxe à baila a restauração do Evangelho. Agradecemos-te pelos quórums que abençoam-nos com chaves e agradecemos-te pelo poder e a bênção da revelação. Somos gratos por nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Agradecemos-te por sua liderança e pelo padrão de serviço que ele tem apresentado a nós. Oramos ao seguirmos teu Filho que possamos sempre seguir as palavras dos nossos profetas. Agradecemos-te, querido Pai, pela igreja, pelos missionários e oramos em nossas responsabilidades como membros da igreja para que nós possamos assumir essa responsabilidade com energia para compartilhar o Evangelho com aqueles que procuram. Agradecemos-te pela revelação em relação às ordenanças nos nossos templos. Agradecemos-te e oramos para que as bênçãos possamos sempre recebê-las de modo digno. Querido Pai, estamos reunidos nessa noite. Oramos pela presença do Teu Santo Espírito conosco. E, mais importante, oramos em nosso coração para que eles estejam abertos para ouvir a Tua voz, para que possamos ser edificados em conjunto. E oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir will now favor us. O coro agora nos brindará com Light and Thousand Legions Marching, como 10 mil legiões em marcha. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir Elder Elton Perry, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Bispo Gerard Cossé, do Bispado Presidente. O Elder Randy D. Funk, do 70, falará em seguida.
Quando recebi a designação de falar na sessão do sacerdócio na Conferência Geral, imediatamente pensei em uma maravilhosa professora da primária. Seu grande desejo era preparar-nos para sermos dignos de receber o sacerdócio. Ela nos atormentava em relação aos requisitos para a formatura na primária. Decorar o nome dos membros do Quórum dos 12 Apóstolos e as regras de fé. Ela também nos fez uma promessa. Se todos conseguíssemos recitar as 13 regras de fé de cor, poderíamos escolher um lugar para um passeio ao ar livre em nossa última aula. Decidimos que seria um lugar especial, cujas encostas rochosas gostávamos de escalar, logo acima da represa na entrada do desfiladeiro de Logan. Havia um pequeno platô naquelas encostas rochosas, que era um lugar excelente para acender uma fogueira, na qual poderíamos assar salsichas e marshmallows. Quando decidimos o lugar, porém, não pensamos em nossa professora, que tinha mais idade, e sem dúvida não era do tipo atlético. Se tivéssemos pensado com mais cuidado, teríamos imaginado que ela seria difícil fazer a escalada. Mas para ela sua promessa era dívida, e ela nos seguiu de boa vontade. Primeiro subimos uma pequena colina. Em nossa época, não havia ali cabos de força que impedissem o acesso. Com alguma ajuda, nossa professora conseguiu chegar ao topo. Assim que atingimos o alto da colina, descemos por umas escarpas rochosas até o lugar o qual chamávamos de Casco da Tartaruga. Depois que chegamos, levou um tempo para nossa professora recuperar o fôlego. Quando fomos preparar nossa refeição e nos sentarmos para comer, ela já tinha se recuperado o suficiente para nos ensinar-nos nossa última lição. Ela disse o quanto havia gostado de dar aulas na primária para nós, naqueles últimos 2 anos. Elogiou-nos por termos decorado as regras de fé. Ela podia pedir qualquer uma delas e éramos capazes de recitá-la de cor. Depois, ela disse que o fato de termos decorado as regras de fé não significaria nada além de uma porção de palavras, a menos que compreendêssemos as doutrinas e os princípios nelas contidos. Ela nos incentivou a estudar a doutrina do Evangelho, ensinada em cada uma das regras de fé. Explicou que a doutrina encontrada nas regras de fé estava dividida em seções. Aprendemos na primeira regra de fé que a Trindade é composta de 3 seres: Deus o Pai, Jesus o Cristo e o Espírito Santo. A segunda regra de fé ensina que somos responsáveis por nossos próprios atos aqui na Terra. A terceira nos dá uma visão da missão do Salvador para a salvação dos filhos do Pai Celestial. A quarta ensina a importância dos princípios e das ordenanças básicas. A força das palavras de nossa professora foi uma fonte de inspiração para mim, por causa da ênfase que ela colocou no valor do estudo do Evangelho. As Escrituras nos guiam ao padrão de verdade, pelo qual podemos julgar o conhecimento que estamos recebendo, se ele é verdadeiro ou falso. A verdadeira doutrina vem de Deus, a fonte e o alicerce de toda a verdade. Os ensinamentos e os conceitos da doutrina verdadeira são encontrados no Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Os ensinamentos falsos vêm de Satanás, o pai de todas as mentiras. Seu desejo é perverter, mudar e alterar as verdades reveladas. Ele quer enganar-nos, para que alguns de nós nos percamos ao longo da jornada de volta ao nosso lar celestial. As Escrituras ensinam como evitar os ensinamentos falsos. Na carta de Paulo a Timóteo lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A doutrina é para a igreja como a bateria é para o celular. Quando removemos a bateria do celular, ele se torna inútil. Uma igreja na qual a verdadeira doutrina não esteja mais sendo ensinada é semelhantemente inútil. Ela não pode guiar-nos de volta ao nosso Pai Celestial e a nosso lar eterno. Depois de que começamos a compreender as doutrinas básicas de Cristo, a quinta e a sexta regras de fé nos ensinam a organização e a ordem do sacerdócio. Sob a direção do Senhor, Joseph Smith organizou a Igreja do Salvador, usando a autoridade do sacerdócio, o poder de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a mesma organização que Cristo organizou e dirigiu enquanto estava na Terra. Que dia glorioso foi para Joseph Smith e Oliver Cowdery, quando, em maio de 1829, foram ao bosque orar sobre a doutrina do batismo para a remissão de pecados, sobre a qual tinham lido, enquanto traduziam o livro de Mórmon. Havia muitos ensinamentos sobre o batismo ensinados pelas diversas igrejas no início do século XIX, e Joseph e Oliver sabiam que nem todas poderiam ser verdadeiras. Eles queriam saber qual era a maneira correta de batizar e também quem tinha a autoridade para batizar. Em resposta a seu pedido ao Senhor, um mensageiro do céu, João Batista, apareceu a eles. Um por um, ele colocou as mãos na cabeça deles e lhes conferiu a autoridade para batizar com estas palavras: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão. Que dia maravilhoso na história do mundo! O sacerdócio foi restaurado na terra. Quando recebemos o sacerdócio, recebemos autoridade para agir em nome de Deus e para liderar nos caminhos da verdade e da retidão. Essa autoridade é uma fonte vital de força e influência justas para o benefício dos filhos de Deus na terra e vai durar até depois do véu. Era necessário que o sacerdócio fosse restaurado antes que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo pudesse ser organizada. Essa é a lição fundamental que aprendemos com a quinta e a sexta regra de fé. As três regras de fé seguintes, a sétima, a oitava e a nona, delineam os recursos disponíveis para instruir-nos em nossa jornada mortal. Recebemos dons espirituais para guiar-nos quando seguimos os ensinamentos do Senhor e para proteger-nos do mal. As Escrituras são outro guia. Se nos agarrarmos às palavras de Deus, permaneceremos no caminho que conduz à vida eterna. A nona regra de fé ensina que Deus revelou, revela e revelará no futuro muitas verdades grandiosas e importantes para profetas, videntes e reveladores. Aprendemos que além de ouvir a voz mansa e delicada do Espírito e de ler as Escrituras, outra fonte de orientação são nossos líderes da igreja, que são escolhidos, chamados e designados para abençoar nossa vida por meio das lições que eles ensinam. A 10ª, a 11ª e a 12ª regras de fé nos instruem sobre como realizar o trabalho missionário e compartilhar o Evangelho no mundo de muitas nações e várias leis. Aprendemos a respeito da coligação de Israel em preparação para a segunda vinda do Salvador. Somos instruídos que os homens e as mulheres são agentes para si mesmos e que eles podem aceitar
ou rejeitar a palavra de Deus de acordo com sua própria consciência. Por fim, aprendemos que quando divulgamos o Evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos da terra, precisamos respeitar o governo de cada nação em que entramos. Realmente acreditamos em obedecer, honrar e apoiar a lei de cada país. A 13ª regra de fé nos dá uma perspectiva especial de como devemos conduzir nossa vida e apresentar-nos. Diz assim: cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a administração de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa forma ou louvável, nós a procuraremos. Todos devemos ter o desejo de incorporar esses atributos e de levar uma vida que os exemplifique. As verdades ensinadas nas regras de fé edificam umas às outras, tal como os componentes de um celular se apoiam mutuamente, como a elaborada cadeia de suprimentos que acrescenta componentes para a fabricação de um celular. As regras de fé nos fornecem as doutrinas chaves da restauração. Cada regra de fé acrescenta um valor singular à nossa compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Minha professora da primária instilou em mim a determinação de estudar as doutrinas do reino. Ela me ensinou a procurar o significado mais profundos contidos nas regras. Prometeu que se eu investisse no aprendizado dessas verdades sagradas, esse conhecimento que eu adquiriria mudaria minha vida para melhor. E testifico que ele realmente fez isso. Depois da maravilhosa lição que minha professora nos deu naquela montanha do desfiladeiro Logan, percebemos que havíamos ficado ali mais tempo do que o esperado. A noite estava chegando e percebemos que tínhamos um problema. Minha professora tivera muita dificuldade para chegar ao nosso lugar especial, mas a volta apresentava outro problema importante. Isso apenas mostrou ainda mais como tinha sido inadequada a nossa escolha do lugar. A escalada de volta foi difícil para nós, porém ainda mais árdua para uma pessoa da idade dela. Ao esforçar-nos para ajudá-la a descer a colina, 2 policiais apareceram. A presidente da primária os havia enviado para procurar-nos, temendo que estivéssemos perdidos. Os acontecimentos dramáticos e as lições ensinadas fizeram daquele dia uma experiência inesquecível em minha vida. Vocês, rapazes, incentivo-os a usar sua mente brilhante para estudar e aprender as regras de fé e as doutrinas que elas ensinam. Elas estão entre as declarações mais importantes e, sem dúvida, mais concisas de doutrina na igreja. Se vocês as usarem como guia para dirigir seus estudos do Evangelho de Jesus Cristo, estarão preparados para declarar seu testemunho da verdade restaurada ao mundo. Serão capazes de declarar de modo simples, direto e profundo as crenças essenciais que tanto valorizam como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acrescento meu testemunho da veracidade das 13 regras de fé, em nome de nosso Senhor e Salvador. Sim, Jesus Cristo. Amém. Most of us, at one time or another, A maioria de nós, em um momento ou outro, já esteve em uma situação que nos era nova, em que nos sentimos estranhos e inseguros. Essa situação aconteceu com nossa família há 5 anos, depois que o presidente Monson me chamou para servir como autoridade geral da igreja.
Esse chamado fez com que nossa família tivesse que se mudar do belo local que desfrutávamos havia mais de 2 décadas. Minha mulher e eu ainda lembramos a reação instantânea de nossos filhos quando souberam da mudança. Nosso filho de 16 anos exclamou: "Não tem problema nenhum. Vocês vão, eu fico." Depois, ele rapidamente resolveu nos acompanhar e aceitar fielmente aquela nova oportunidade em sua vida. O fato de morar em ambientes novos nos últimos anos acabou sendo uma experiência de aprendizado muito agradável para nossa família, especialmente devido à calorosa recepção e bondade dos santos dos últimos dias. Ao morarmos em diferentes países, pudemos ver que a união do povo de Deus no mundo todo é algo real e tangível. Meu chamado me levou a viajar a muitos países e me deu o privilégio especial de presidir muitas reuniões. Ao olhar para várias congregações, com frequência vejo membros que representam muitos países, línguas e culturas. Um aspecto maravilhoso de nossa dispensação do Evangelho é que ela não é limitada a uma área geográfica ou a um grupo de nações. É global e universal. Ela está preparando o glorioso retorno do Filho de Deus, reunindo seus filhos dos 4 cantos da terra. Embora os membros da igreja estejam aumentando em sua diversidade, nosso legado sagrado transcende nossas diferenças. Como membros da igreja, somos acolhidos na casa de Israel. Tornamo-nos irmãos e irmãs, co-herdeiros da mesma linhagem espiritual. Deus prometeu a Abraão que todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo o seu nome e contados como sua semente, e levantar-se-ão e o abençoarão como seu pai. Uma promessa foi feita a todos os que se tornam membros da igreja. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A palavra estrangeiro vem da palavra latina extraneus, que significa exterior ou de fora. Geralmente, designa alguém que é de fora por vários motivos, seja por causa da origem, cultura, opinião ou religião. Como discípulos de Jesus Cristo que se esforçam para estar no mundo sem ser do mundo, às vezes nos sentimos como alguém de fora. Nós, melhor do que muitos, sabemos que certas portas podem ser fechadas aos que são considerados diferentes. Ao longo do tempo, o povo de Deus foi ordenado a cuidar de todas as pessoas estrangeiras ou que possam ser vistas como diferentes. Nos tempos antigos, um estrangeiro se beneficiava da mesma obrigação de hospitalidade que uma viúva ou órfão. Como eles, o estrangeiro estava em uma situação de grande vulnerabilidade e sua sobrevivência dependia da proteção que recebia da população local. O povo de Israel recebeu instruções precisas a esse respeito. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Durante seu ministério terreno, Jesus foi o exemplo de alguém que foi bem além da simples obrigação de hospitalidade e tolerância. Aqueles que eram excluídos da sociedade, os que eram rejeitados e considerados impuros pelos fariseus, receberam sua compaixão e respeito. Receberam uma porção igual de seus ensinamentos e de seu ministério. Por exemplo, o Salvador contrariou o costume estabelecido na época ao falar com uma mulher de Samaria, pedindo-lhe um pouco de água. Sentou-se para comer com publicanos e coletores de impostos. Não hesitou em se aproximar do leproso para tocá-lo e curá-lo. Admirando a fé exercida pelo centurião romano, disse à multidão: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé." Jesus pediu que seguíssemos a lei do perfeito amor, que é um dom universal e incondicional. Ele disse: "Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nesta igreja não há estrangeiros nem excluídos. Há somente irmãos e irmãs. O conhecimento de que temos um Pai eterno nos ajuda a ser mais sensíveis à fraternidade que deve existir entre todos os homens e todas as mulheres da terra. Um trecho do romance Os Miseráveis ilustra como os portadores do sacerdócio podem tratar as pessoas vistas como estrangeiras. Jean Valjean tinha acabado de ser libertado da prisão. Exausto pela longa viagem e morrendo de fome e de sede, chegou a uma pequena cidade procurando um lugar em que encontrasse alimento e abrigo para a noite. Quando se espalhou a notícia de sua chegada, um por um todos os habitantes fecharam a porta para ele. Nenhum hotel, nenhuma estalagem, nem mesmo a prisão o convidou a entrar. Foi rejeitado, expulso, banido. Por fim, já sem forças, caiu diante da porta do bispo da cidade. O bom clérigo estava inteiramente ciente do passado de Valjean, mas convidou o homem errante a entrar em sua casa com estas palavras compassivas: Esta não é a minha casa, é a casa de Jesus Cristo. Esta porta não pergunta aos que entram se eles têm um nome, mas se têm uma dor. Se você sofre, se está com fome e com sede, você é bem-vindo. Que necessidade tenho de saber seu nome? Além disso, antes que você me dissesse seu nome, você já tinha um que eu conhecia. Valjean arregalou os olhos admirado. É mesmo? Você sabia como me chamo? Sim, respondeu o bispo. Você se chama meu irmão. Nesta igreja, nossas alas e nossos quórums não nos pertencem, pertencem a Jesus Cristo. Todos os que entram em nossas capelas devem se sentir em casa. A responsabilidade de acolher a todos tem cada vez maior importância. O mundo em que vivemos está passando por um período de grandes tumultos. Devido à maior disponibilidade de transportes, à velocidade da comunicação e à globalização da economia, a Terra está se tornando uma grande vila em que os povos e as nações se reúnem, conectam-se e se interrelacionam como nunca. Essa vasta mudança mundial serve aos desígnios do Deus Todo-Poderoso. A reunião de seus eleitos dos quatro cantos da terra não está apenas ocorrendo por meio do envio de missionários a países distantes, mas também por meio da chegada de pessoas de outras regiões à nossa cidade e ao nosso bairro. Muitos, sem saber, estão sendo conduzidos pelo Senhor a locais em que possam ouvir o Evangelho e entrar no redil. É muito provável que a próxima pessoa convertida ao Evangelho em sua ala seja alguém que não faz parte de seu círculo comum de amigos e conhecidos. Você pode notar isso por sua aparência, linguagem, maneira de se vestir ou cor da pele. Essa pessoa pode ter sido criada em outra religião, com uma formação ou um estilo de vida diferente. A integração é uma importante responsabilidade do sacerdócio. Os quórums do sacerdócio arônico e de Melquisedeque devem agir em cooperação com as irmãs sob a direção do bispo para garantir que cada pessoa seja acolhida com amor e bondade. Os mestres familiares e as professoras visitantes devem estar atentos para garantir que ninguém seja esquecido ou ignorado. Todos precisamos trabalhar juntos para desenvolver união espiritual dentro de nossas alas e nossos ramos. Um exemplo de perfeita união existiu entre o povo de Deus depois que Cristo visitou as Américas. O registro relata que não havia lamanitas, nem qualquer espécies de itas, mas eram os filhos de Cristo e herdeiros do reino de Deus. A união não é alcançada ao ignorar e isolar membros que pareçam diferentes ou mais fracos e nos associando somente a pessoas que se assemelham a nós. Pelo contrário, a união é alcançada quando damos boas-vindas e servimos aos que são novos ou que têm necessidades especiais. Esses membros são uma bênção para a igreja e nos dão a oportunidade de prestar serviço a nossos semelhantes e assim purificar nosso próprio coração.
Portanto, irmãos, é seu dever estender a mão para qualquer pessoa que apareça na porta de seu edifício da igreja. Deem-lhes boas-vindas com gratidão e sem preconceito. Se pessoas que vocês não conhecem entrarem em uma de suas reuniões, cumprimentem-nas calorosamente e convidem-nas a sentar com vocês. Peço que deem o primeiro passo para ajudá-las a se sentir bem-vindas e amadas, em vez de esperar que elas os procurem. Depois das boas-vindas iniciais, pensem em maneiras pelas quais podem continuar a ministrar a elas. Ouvi falar de uma ala em que, depois do batismo de 2 irmãs surdas, 2 maravilhosas irmãs da Sociedade de Socorro decidiram aprender a linguagem de sinais para se comunicarem melhor com aquelas irmãs recém-convertidas. Que maravilhoso exemplo de amor por nossos irmãos e irmãs no Evangelho. Presto testemunho de que ninguém é um estrangeiro para nosso Pai Celestial. Não há ninguém cuja alma não seja preciosa para Ele. Assim como Pedro, testifico que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Oro para que, quando o Senhor reunir suas ovelhas no último dia, Ele possa dizer a cada um de nós: eu era estrangeiro e hospedastes-me. Então diremos a Ele: quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? E Ele nos responderá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando fui apoiado como autoridade geral em abril passado, eu estava servindo como presidente na missão na Índia. Durante meu serviço, observei pessoalmente o que o outro presidente da missão anterior me dissera. Os missionários desta igreja são simplesmente incríveis. Um dos muitos missionários extraordinários com quem minha mulher e eu servimos foi o Elder Pokhrel, do Nepal. Após ser membro da igreja por apenas 2 anos, ele foi chamado para servir na missão Índia Bangalore, uma missão de língua inglesa. Ele mesmo disse que não estava bem preparado. Era compreensível. Ele nunca tinha visto um missionário até se tornar um deles. Não sabia ler inglês bem o suficiente para compreender as instruções contidas em seu chamado. Quando chegou ao centro de treinamento missionário, em vez de levar consigo calças sociais, camisas brancas e gravatas, ele colocou em suas malas, em suas próprias palavras, 5 pares de calças jeans, algumas camisetas e muito gel para o cabelo. Mesmo depois de obter roupas apropriadas, ele disse que se sentia inadequado todos os dias nas primeiras semanas. Ele descreveu aquela época de missão. Não apenas o inglês era difícil, mas o trabalho era igualmente desafiador. Além de tudo isso, eu sentia fome, cansaço e saudade de casa. Embora as circunstâncias fossem árduas, eu estava determinado. Eu me sentia fraco e inadequado. Naquelas ocasiões, eu orava para que o Pai Celestial me ajudasse. Sem falta, toda vez que eu orava, sentia-me consolado. Embora o trabalho missionário fosse novo e desafiador para o Elder Pokhrel, ele serviu com fé e fidelidade, procurando compreender e seguir o que estava aprendendo nas Escrituras, no pregar meu Evangelho e com seus líderes de missão. Ele se tornou um vigoroso professor do Evangelho, em inglês, e um excelente líder. Depois de terminar sua missão e de passar algum tempo no Nepal, ele retornou à Índia para prosseguir com seus estudos. Desde janeiro, ele está servindo como presidente do ramo em Nova Delhi. Devido ao real crescimento que vivenciou como missionário, ele continua a contribuir para o desenvolvimento real da igreja na Índia. Como foi que um jovem que nunca tinha sido missionário se tornou um elder com tamanha força espiritual? Como você vai receber força espiritual como missionário para abrir as portas, as caixas de e-mail e o coração das pessoas na missão onde irá servir?
Como de costume, as respostas podem ser encontradas nas Escrituras e nas palavras dos profetas e apóstolos vivos. Quando o Evangelho começou a ser pregado na Inglaterra em julho de 1837, o Senhor revelou: todos os que enviares em meu nome, pela voz de teus irmãos, os 12, devidamente recomendados e autorizados por ti, terão poder para abrir a porta de meu reino a toda nação a que os enviares. Para onde quer que você seja enviado, para qualquer missão a qual você venha a ser designado, sei que um membro dos 12 recomendou devidamente essa designação e que você foi chamado pelo profeta do Senhor. Você foi chamado por profecia e pela imposição de mãos. O Senhor então dá condições para que esta promessa seja cumprida. Ele disse: caso, ou seja, a promessa será cumprida se eles, os missionários que são enviados, se humilharem perante mim, e 2, obedeçam a minha palavra, e 3, deem ouvidos à voz de meu espírito. As promessas do Senhor são claras. Para ter a força espiritual necessária para abrir a porta do reino de Deus na nação a qual você foi enviado, você precisa ser humilde, obediente e ter a capacidade de ouvir e seguir o Espírito. Esses 3 atributos estão intimamente interrelacionados. Se você for humilde, desejará ser obediente. Se for obediente, sentirá o Espírito. O Espírito é essencial, pois como o presidente Ezra Taft Benson ensinou, sem o Espírito, você nunca terá sucesso, apesar de todo o seu talento e capacidade. Como presidente de missão, ocasionalmente entrevistava missionários que tinham dificuldades porque ainda não estavam plenamente limpos. Eles viviam abaixo de seu potencial espiritual. Por mais arduamente que trabalhassem ou por mais coisas boas que fizessem, não conseguiram sentir e desfrutar da companhia do Espírito Santo até que se humilharam, se arrependeram e partilharam da misericórdia e graça do Salvador. O Senhor instrui seus servos a ser humildes, porque o processo de cura espiritual começa com um coração quebrantado. Pensem no bem que advém de coisas quebradas. O solo é aberto para plantar trigo. O trigo é macerado para fazer pão. O pão é partido para tornar-se os emblemas do sacramento. Quando alguém que se arrependeu toma o sacramento com o coração quebrantado e o espírito contrito, ele se torna são. Quando nos arrependemos e nos tornamos sãos pela expiação de Jesus Cristo, temos muito mais a oferecer ao Salvador quando o servimos. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva. Se você está sobrecarregado pelo pecado e precisa se arrepender, peço que o faça imediatamente. Quando o Salvador curava os aflitos, ele frequentemente os convidava a levantar-se. As Escrituras registram que eles o fizeram imediatamente. Para ser curado de suas aflições espirituais, aceite seu convite de levantar-se. Sem demora, converse com seu bispo, presidente de ramo ou presidente de missão e inicie o processo de arrependimento agora mesmo. O poder de cura da expiação traz paz à alma e permite que você sinta o Espírito. O sacrifício do Salvador é imensurável, mas nossos pecados, por mais numerosos e graves, podem ser contados e confessados, abandonados e perdoados. E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Esta promessa de Doutrina e Convênios é muito poderosa. Que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então, tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Se você tiver uma vida virtuosa,
sentirá a serena confiança em sua situação perante Deus e terá o poder do Espírito com você. Alguns que são membros novos da igreja ou que retornaram recentemente à plena atividade podem dizer: agora eu estou digno e tenho o desejo de servir, mas não sei se conheço o suficiente. Em abril, o presidente Thomas S. Monson nos ensinou: receberemos um conhecimento da verdade e as respostas para as nossas maiores dúvidas à medida que formos obedientes aos mandamentos de Deus. Como é reconfortante saber que, por meio de nossa obediência, podemos adquirir conhecimento. Outros podem sentir que seus talentos, sua habilidade ou experiência sejam limitados. Se você tem essas preocupações, lembre o que aconteceu com o Elder Pocrell. Prepare-se o máximo que puder e saiba que o Pai Celestial vai magnificar seu empenho humilde e obediente. O Elder Richard G. Scott deu este conselho encorajador: quando obedecemos aos mandamentos do Senhor e prestamos serviço abnegado a seus filhos, a consequência natural é o poder proveniente de Deus. Poder para fazer mais do que conseguimos fazer por nós mesmos. Nosso entendimento, nossos talentos e nossas habilidades são expandidos porque recebemos força e poder do Senhor. Se você confiar no Senhor e em sua bondade, o Deus Todo-Poderoso vai abençoar seus filhos por seu intermédio. O Elder Hollings, de Nevada, aprendeu isso bem cedo em sua missão. No dia seguinte à sua chegada à Índia, ele viajou comigo e minha mulher até Rajahmundry, sua primeira área. Naquela tarde, o Elder Hollings e o Elder Ganaparan foram visitar um membro da igreja e sua mãe. A mãe queria aprender a respeito da igreja porque tinha visto como o Evangelho havia abençoado a vida de sua filha. Minha mulher os acompanhou para fazer amizade. Como a lição seria ensinada em inglês e a mãe falava apenas teólogo, um irmão do ramo estava lá para interpretar o que seria ensinado. A designação do Elder Hollings em sua primeira lição foi a de ensinar a primeira visão, usando as palavras do profeta Joseph. Naquele ponto da lição, ele se virou para minha mulher e perguntou: devo dizer palavra por palavra? Sabendo que seria traduzido pelo intérprete. E ela respondeu: diga palavra por palavra para que o Espírito possa testificar o que você disser. Quando aquele missionário novo ensinou sinceramente a primeira visão, usando as palavras do profeta, o semblante daquela irmã mudou. Lágrimas surgiram. Quando Elder Hollings terminou aquela gloriosa mensagem, e antes que suas palavras pudessem ser traduzidas, ela perguntou em meio às lágrimas, em sua língua nativa: posso ser batizada? E você vai ensinar meu filho? Meus jovens servos, diariamente são abertas portas e corações para a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que traz esperança, paz e alegria aos filhos de Deus no mundo todo. Se você for humilde, obediente e atender à voz do Espírito, encontrará grande felicidade em seu serviço como missionário. Que maravilhosa época para ser missionário! Uma época em que o Senhor está apressando sua obra. Presto testemunho de nosso Salvador e de seu mandamento divino de ir e fazer discípulos de todas as nações. Esta é sua igreja. Ela é liderada por meio de profetas e apóstolos vivos. Na próxima hora, a primeira presidência vai nos ensinar. Tenhamos percepção rápida, como teve Mormon, para que quando um chamado chegar, estejamos dignos e capazes de declarar com o poder do Espírito: eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and congregation O coro e a congregação cantarão juntos, de pé, Faze o Bem, número 147. Após o hino, o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, falará a nós. Terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra. What a beautiful sight that is. Que bela visão estar entre vocês aqui no centro de conferências, diante de vocês, forçadores do sacerdócio em todo o globo. Que privilégio é estar entre vocês. Quando eu era jovem, cair e levantar pareciam ser uma única ação. Ao longo dos anos, porém, cheguei à perturbadora conclusão de que as leis da física mudaram, e não de modo a me beneficiar. Há pouco tempo, eu estava esquiando com o meu neto de 12 anos. Estávamos nos divertindo quando cheguei a um ponto cheio de gelo e acabei levando um tombo glorioso numa encosta íngreme. Tentei todos os truques que sabia para me levantar, mas não consegui. Eu havia caído e não conseguia me levantar.
Eu me sentia bem fisicamente, mas o meu ego estava um tanto ferido. Então me assegurei de que meu capacete e meus óculos de proteção estivessem bem ajustados, porque eu preferiria que os outros esquiadores não me reconhecessem. Podia imaginar-me sentado na neve enquanto eles esquiavam com elegância, acenando e gritando alegremente: "Olá, irmão Uchtdorf!" Comecei a me perguntar o que seria necessário para me resgatar. Foi aí que meu neto chegou ao lugar onde eu estava. Eu lhe disse o que havia acontecido, mas ele não me pareceu muito interessado em minhas explicações do motivo pelo qual eu não conseguia me levantar. Ele me fitou nos olhos, estendeu o braço, pegou minha mão e disse num tom firme: "Vovô, você consegue fazer isso agora." Instantaneamente eu me levantei. Ainda não entendo o que aconteceu. O que parecia impossível apenas um momento antes, imediatamente se tornou realidade, porque um menino de 12 anos me estendeu a mão e disse: "Você consegue fazer isso agora." Para mim, aquela foi uma infusão de confiança, entusiasmo e força. Irmãos, há ocasiões em nossa vida em que parece que nos erguer e prosseguir está acima da nossa própria capacidade. Naquele dia, naquela colina coberta de neve, aprendi algo. Mesmo que achemos que não conseguiremos levantar, ainda há esperança. E às vezes em nossa vida, simplesmente precisamos de alguém que nos fite nos olhos, pegue nossa mão e diga: "Você consegue fazer isso agora." Podemos achar que é mais provável que as mulheres tenham mais sentimentos de inadequação, de fracasso que os homens, e que isso afeta mais a elas do que a nós. Não sei se isso é verdade. Os homens sentem culpa, depressão e fracasso tanto quanto as mulheres. Às vezes até mais. Podemos fingir que esses sentimentos não nos incomodam, mas eles o fazem. Podemos nos sentir tão sobrecarregados com nossos fracassos e falhas que começamos a achar que nunca seremos capazes de ter sucesso. Podemos até presumir que, como caímos com tanta frequência antes, nosso destino seja cair. Como disse um escritor, remamos com força contra a corrente, conduzindo nosso barco incessantemente para o passado. Vemos homens cheios de potencial e de capacidade desistir de um trabalho desafiador na edificação do reino de Deus porque fracassaram uma ou duas vezes. Eram homens promissores, que poderiam ter sido excepcionais portadores do sacerdócio e servos de Deus. Mas, por terem tropeçado e desanimado, retiraram-se de seus compromissos no sacerdócio e procuraram empreendimentos mais fáceis, porém menos dignos. E assim, eles vão vivendo apenas uma sombra da vida que poderiam ter tido, nunca se elevando ao potencial que têm por direito de nascença. Como lamentou o poeta, esses estão entre aquelas almas infelizes que morrem com a maior parte de sua música ainda dentro deles. Ninguém gosta de fracassar. E particularmente não gostamos quando os outros, em especial aqueles a quem amamos, nos veem fracassar. Todos queremos ser respeitados e estimados, queremos ser campeões. Mas nós mortais não nos tornamos campeões sem esforço e disciplina ou sem cometer erros. Irmãos, nosso destino não é determinado pelo número de vezes que caímos, mas pelo número de vezes que nos levantamos, sacudimos a poeira e seguimos em frente. Sabemos que esta vida mortal é um teste. Mas, como nosso Pai Celestial nos ama com um amor perfeito, Ele nos mostra onde encontrar as respostas. Ele nos deu um mapa que nos permite navegar por terreno incerto e enfrentar as provações inesperadas que cada um de nós encontra. As palavras dos profetas fazem parte desse mapa.
Quando nos desviamos, quando caímos ou nos afastamos do caminho de nosso Pai Celestial, as palavras dos profetas nos dizem como voltar e encontrar o rumo novamente. De todos os princípios ensinados pelos profetas ao longo dos séculos, um que foi enfatizado muitas e muitas vezes é a esperança consoladora da mensagem de que a humanidade pode se arrepender, mudar de rumo e voltar ao verdadeiro caminho do discipulado. Isso não significa que devemos nos conformar com nossos erros, nossas fraquezas ou nossos pecados. E há uma diferença importante entre a tristeza pelo pecado que conduz ao arrependimento e o sofrimento que conduz ao desespero. O apóstolo Paulo ensinou que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus inspira mudança e esperança por meio da expiação de Jesus Cristo. A tristeza do mundo nos abate, extingue a esperança e nos persuade a ceder a mais tentações. A tristeza, segundo Deus, leva à conversão e à mudança de coração. Faz com que odiemos o pecado e amemos a virtude. Incentiva-nos a levantar e a andar na luz do amor de Cristo. O verdadeiro arrependimento tem a ver com transformação, não com tortura ou tormento. Sim, o remorso sincero e o remorso verdadeiro pela desobediência são passos muitas vezes dolorosos, mas são importantes no sagrado processo do arrependimento. Mas, quando a culpa nos leva ao autodesprezo ou nos impede de nos levantar novamente, ela é mais um obstáculo do que um incentivo ao nosso arrependimento. Irmãos, há um caminho melhor. Ergamo-nos e tornemo-nos homens de Deus. Temos um defensor, um Salvador, que caminhou pelo vale da sombra da morte em nosso favor. Ele deu a vida como resgate por nossos pecados. Ninguém teve amor maior do que este. Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, voluntariamente deu a vida no altar do sacrifício e pagou o preço de nossos pecados até o último ceitil. Tomou sobre si o nosso sofrimento, tomou sobre os ombros os nossos fardos, a nossa culpa. Meus queridos amigos, quando decidimos nos achegar a Ele, tomamos sobre nós o Seu nome e corajosamente trilhamos o caminho do discipulado, então, por meio da expiação, nos são prometidas não apenas felicidade e paz neste mundo, mas também vida eterna no mundo vindouro. Quando cometemos erros, quando pecamos e caímos, pensamos no que significa o verdadeiro arrependimento. Significa voltar nosso coração e vontade para Deus e renunciar ao pecado. O arrependimento verdadeiro e sincero traz consigo a certeza celeste de que podemos fazer isso agora. Um dos métodos do adversário para impedir-nos de progredir é confundir-nos a respeito de quem realmente somos e do que realmente desejamos. Queremos passar um tempo com nossos filhos, mas também queremos desfrutar de nossos passatempos masculinos favoritos. Queremos perder peso, mas também queremos desfrutar os alimentos que desejamos com avidez. Queremos nos tornar semelhantes a Cristo, mas também queremos dizer ao sujeito que nos fecha no trânsito o que nos vai à cabeça. O propósito de Satanás é tentar-nos a trocar as pérolas inestimáveis da verdadeira felicidade e de valores eternos
por um enfeite de plástico que é apenas ilusão e uma imitação falsa da alegria e felicidade. Outro método que o adversário usa para nos desanimar e impedir-nos de levantar é fazer-nos pensar que os mandamentos são coisas que nos foram impostas. Suponho que faça parte da natureza humana resistir a qualquer coisa que não pareça ser nossa ideia em primeiro lugar. Se vemos a dieta saudável e os exercícios só como algo que o nosso médico espera de nós, podemos fracassar. Se vemos isso como algo que somos e o que desejamos nos tornar, há maior chance de permanecermos no curso e de termos sucesso. Se vemos o ensino familiar apenas como uma meta do presidente da estaca, podemos colocar um valor mais baixo na sua realização. Se vemos isso como nossa meta, como algo que desejamos fazer para tornarmos-nos mais semelhantes a Cristo e para ministrar a outras pessoas, não somente cumprirmos nosso compromisso, mas o realizaremos de modo a realmente abençoar as famílias que visitamos e a nós mesmos também. Com frequência, somos nós que estaremos sendo auxiliados pelos amigos e familiares. Mas se olharmos ao redor com olhos para ver e com a razão de um coração amoroso, reconheceremos as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós para ajudarmos os outros a se levantarem novamente e prosseguirem até seu verdadeiro potencial. As Escrituras sugerem que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É uma grande fonte de força espiritual levar uma vida de integridade e retidão e manter os olhos fitos naquilo que queremos ser nas eternidades. Mesmo que somente possamos ver esse destino divino com os olhos da fé, será uma ajuda para permanecermos no curso. Quando nossa atenção está principalmente concentrada em nossos sucessos ou fracassos diários, podemos perder-nos no caminho, errar e cair. Manter os olhos fitos em metas mais elevadas nos ajudará a nos tornarmos melhores filhos, irmãos e pais, além de maridos mais amorosos. Mesmo aqueles que colocam o coração em metas divinas podem tropeçar de vez em quando, mas não vão ser derrotados. Creem nas promessas de Deus e confiam nelas. Vão se levantar novamente com uma resplandecente esperança em um Deus justo e na inspirada visão de um futuro grandioso. Sabem que podem fazer isso agora. Todas as pessoas, jovens ou idosas, já tiveram sua própria experiência pessoal de cair. Cair é o que os mortais fazem. Mas enquanto estivermos dispostos a nos levantar e a continuar no caminho rumo às metas espirituais que Deus nos deu, podemos aprender algo com cada fracasso e tornar-nos melhores e mais felizes como resultado. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, haverá ocasiões em que pensarão que não podem se levantar e continuar. Confiem no Salvador e em seu amor. Com fé no Senhor Jesus Cristo e no poder e na esperança do Evangelho restaurado, sempre conseguiremos nos levantar e prosseguir. Irmãos, amamos vocês, oramos por vocês. Vocês deveriam ouvir o presidente Monson orar por vocês. Seja você um jovem pai, um idoso portador do sacerdócio, um recém-ordenado diácono, nós nos preocupamos com vocês. O Senhor se preocupa com vocês. Reconhecemos que seu caminho às vezes será difícil, mas faço-lhes esta promessa em nome do Senhor. Levantem-se e sigam os passos de nosso Redentor e Salvador, e um dia olharão para trás e sentirão eterna gratidão por terem decidido confiar na expiação e em seu poder de nos elevar e de nos fortalecer. Meus queridos amigos e irmãos, não importa quantas vezes vocês escorregaram ou caíram, levantem-se. Seu destino é glorioso.
Levantem-se e andem na luz do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Vocês são mais fortes do que percebem. Vocês são mais capazes do que imaginam. Vocês podem fazer isso agora. Presto testemunho disso no nome sagrado de nosso Mestre e Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém. All of us are blessed with the responsibility Todos nós somos abençoados com a responsabilidade por outros. of God. O fato de possuirmos o sacerdócio de Deus implica em sermos responsáveis perante Deus pela vida eterna de seus filhos. That is real. That is wonderful. Isso é real, é maravilhoso, mas às vezes podemos sentir que é demasiadamente pesado. Presidents listening tonight. Há presidentes de quórum de elders que nos ouvem nesta noite que sabem o que eu quero dizer. One of you. Vou lhes contar o que aconteceu com um de vocês. Provavelmente já aconteceu com muitos de vocês, e mais de uma vez. Situation is the same. Os detalhes podem variar, mas a situação é a mesma. Do not know well. Um elder que vocês não conhecem bem pede a sua ajuda. Just found out Ele descobriu his wife que tem que se mudar com a mulher e um filho bebê hoje mesmo, do apartamento em que moram, to another one. para outro próximo. He and his wife had already asked a friend if they could borrow a Ele e a mulher já perguntaram a um amigo se podiam emprestar uma caminhonete por um dia para mudar a família e seus pertences pessoais. friend loaned them the truck. O amigo lhes emprestou a caminhonete. Began to load all they owned. O jovem pai começou a carregar todos os seus pertences na caminhonete, mas nos primeiros minutos sentiu forte dor nas costas. Was too busy to help. O amigo que emprestou a caminhonete estava atarefado demais para ajudar. He thought of you. O jovem pai se sentiu desesperado. Ele pensou em você, seu presidente do quórum de elders. It was early afternoon. Quando ele foi pedir sua ajuda, era já o começo da tarde. Era o dia de uma reunião da igreja à noite. With household Você já havia prometido ajudar sua mulher em projetos da família naquele dia. something with them. Seus filhos haviam pedido que você fizesse algo com eles, mas você ainda não tinha começado. Of your quorum Você também sabia que os membros do seu quórum, em especial os mais fiéis, os que você geralmente chamaria para ajudar, be in the same. provavelmente estariam tão ocupados quanto você. The Lord knew you would have such days. O Senhor sabia que vocês teriam dias assim quando o chamou para esse cargo. Por isso, ele contou uma história para incentivá-los. É uma parábola para os portadores do sacerdócio sobrecarregados. Às vezes, a chamamos de a história do bom samaritano. Mas, na verdade, é a história de um grande portador do sacerdócio nestes atarefados últimos dias. The story is a perfect fit. A história se encaixa perfeitamente na vida do sobrecarregado servo do sacerdócio. That you are the Samaritan. Lembrem-se de que vocês são o samaritano e não o sacerdote ou levita que passam pelo homem ferido. The wounded man. You may not have thought of that story Talvez vocês não tenham pensado nessa história quando enfrentaram desafios assim, when such days mas oro para que o façam quando esses dias voltarem a acontecer, como sem dúvida voltarão. why the Samaritan was traveling. Não nos foi dito nas Escrituras o motivo pelo qual o samaritano estava viajando pela estrada que ia de Jerusalém a Jericó. Não era provável que ele estivesse fazendo um passeio sozinho, porque deve ter sabido que havia ladrões à espreita de incautos. Ele fazia uma viagem importante e, como era costume, levava consigo um animal de carga, bem como azeite e vinho. The Samaritan, when he saw the wounded, Nas palavras do Senhor, o samaritano, quando viu o homem ferido, parou, he had compassion. porque moveu-se de íntima compaixão. Compassion. Mais do que apenas sentir compaixão, ele agiu. Remember the specific. Sempre se lembrem dos pontos específicos do relato. And he went to him. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Beast. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. On the morrow, when he departed, E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros them to the host. e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Take care of him. Cuida dele. Whatsoever
E tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Vocês e os portadores do sacerdócio, os quais vocês foram chamados para liderar, podem ter ao menos 3 certezas. Primeira, o Senhor lhes dará, se pedirem, os sentimentos de compaixão que Ele tem pelos necessitados. Segunda, Ele vai lhes prover outros, como o estelajadeiro, que vão se unir a vocês em seu serviço. E terceira, o Senhor, assim como o bom samaritano, vai mais do que recompensar todos os que se unirem para ajudar os necessitados. Vocês, presidentes do quórum, provavelmente agiram tendo essa certeza mais de uma vez. Vocês pediram a outros portadores do sacerdócio do Senhor que ajudassem, com a confiança de que eles atenderiam ao convite com compaixão. Vocês não tiveram receio de pedir aos que atenderam com mais frequência no passado, porque sabiam que eles facilmente sentiam compaixão. Vocês pediram a eles, sabendo que no passado eles sentiram a generosidade do Senhor quando decidiram ajudar. Vocês pediram a alguns que já estavam bastante sobrecarregados, sabendo que quanto maior o sacrifício, maior a recompensa que terão do Senhor. Aqueles que ajudaram no passado sentiram a imensurável gratidão do Salvador. Podem também ter sido inspirados a não pedir que alguém ajudasse a carregar e depois descarregar aquela caminhonete. Como líder, vocês conhecem os membros do seu quórum e a família deles muito bem. O Senhor os conhece perfeitamente. Ele sabe de quem é a esposa que está a ponto de perder a paciência porque o marido não conseguiu encontrar tempo para fazer o que ela precisava que fosse feito para atender às suas necessidades. Ele sabe quais filhos seriam abençoados por ver o pai ir mais uma vez ajudar outra pessoa e quais filhos precisam do sentimento de que são suficientemente importantes para o pai para que ele passe um tempo com eles naquele dia. Mas ele também sabe quem precisa do convite para servir, mas talvez não pareça um candidato provável ou disposto. Não é possível que vocês conheçam todos os membros do seu quórum perfeitamente, mas Deus conhece. Portanto, como fizeram muitas vezes, vocês oraram para saber a quem pedir ajuda para servir a outras pessoas. O Senhor sabe quem será abençoado pelo convite de ajudar e quais famílias serão abençoadas por não serem convidadas. É essa a revelação que vocês podem esperar receber ao liderarem no sacerdócio. Vi isso acontecer quando eu era jovem. Eu era o primeiro assistente de um quórum de sacerdotes. O bispo ligou para mim certo dia em minha casa. Disse que queria ir comigo visitar uma viúva muito necessitada. Ele disse que precisava de mim. Enquanto esperava que ele me pegasse em casa, fiquei preocupado. Eu sabia que o bispo tinha conselheiros fortes e sábios. Um deles era um juiz renomado, o outro dirigia uma grande empresa e mais tarde se tornaria uma autoridade geral. O próprio bispo um dia viria a servir como autoridade geral. Por que o bispo estava dizendo a um sacerdote inexperiente, preciso de sua ajuda? Bem, hoje eu entendo melhor o que ele poderia ter dito para mim. O Senhor precisa abençoá-lo. Na casa da viúva, eu ouvi dizer à mulher que ela não receberia nenhuma ajuda da igreja até que preenchesse o formulário de orçamento que ele deixara com ela anteriormente. No caminho para casa, ele viu como eu estava chocado e deu uma risadinha ao ver minha surpresa e disse, Hal, quando ela aprender a controlar seus gastos, vai poder ajudar outras pessoas. Em outra ocasião, o bispo me levou com ele até a casa de pais alcoólatras que mandaram 2 menininhas assustadas atender a porta. Depois de conversar com as 2 menininhas, voltamos para ir embora e ele me disse, não podemos mudar a tragédia da vida deles ainda, mas eles poderão sentir que o Senhor os ama. Em outra noite, ele me levou para a casa de um homem que não vinha à igreja havia anos. O bispo lhe disse o quanto o amava e o quanto a ala precisava dele. Não me pareceu que
É como se eu tivesse chutado o bispo, podia sair. across the floor. The bishop's Tem homem, kindness, como se eu rolar pelo chão, como... but that time, Mas aquela época, toda vez que o bispo me levava lá, ele tinha um efeito muito grande sobre mim. find out whether the bishop prayed to know Não há como eu possa descobrir de maneira que o bispo orou, saber qual sacerdote seria abençoado e visitar minhas visitas. priests with him many times. Mas o Senhor sabia que um dia eu seria um bispo que visitaria pessoas, Those whose faith had grown cold to come back to the warmth of the gospel. um bispo que visitaria as pessoas cuja fé já havia esfriado. O Senhor sabia que um dia eu seria encarregado da responsabilidade do sacerdócio por centenas e até milhares dos filhos do Pai Celestial que estavam desesperadamente necessitados em termos materiais. Vocês, rapazes, não podem saber quais atos do serviço do Senhor, o sacerdócio, o Senhor está preparando para que vocês ofereçam. Mas o desafio maior de todo portador do sacerdócio é oferecer ajuda espiritual. Todos nós temos esse encargo. Isso acompanha o fato de nos tornarmos membros de um quórum. If the faith of anyone in your Isso acompanha o fato de nos tornarmos membros de uma família. attacked by Satan, you will Se a fé exercida por alguém de seu quórum, de sua família, for atacada por Satanás, vocês sentirão compaixão. De modo muito semelhante ao serviço e à misericórdia oferecidos pelo samaritano, vocês também vão ministrar a eles o bálsamo que cura suas feridas em seu momento de necessidade. Em seu serviço como missionário de tempo integral, vocês irão a milhares de pessoas com grandes necessidades espirituais. Muitas delas, até que vocês as ensinem, nem sequer saberão que têm feridas espirituais, que se não forem tratadas, resultarão em miséria sem fim. Vocês irão a serviço do Senhor para resgatá-las. Somente o Senhor pode atar-lhes as feridas espirituais à medida que elas aceitarem as ordenanças que conduzem à vida eterna. Como membros de um quórum, como mestres familiares e como missionários, vocês não podem ajudar as pessoas a reparar danos espirituais a menos que a sua própria fé seja vibrante. far more than reading Isso significa muito mais do que apenas ler as Escrituras regularmente e orar a respeito delas. Uma oração momentânea e uma ajuda passada de olhos nas Escrituras não são preparação suficiente. assurance of what you will need come. A certeza que lhe será necessário vem com este conselho da seção 84 de Doutrina e Convênios. Quote, neither take ye thought before Nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dado a porção que será concedida a cada homem. that promise can only be claimed if we Essa promessa somente pode ser reivindicada se entesourarmos as palavras de vida e o fizermos continuamente. O entesouramento citado nessa escritura significa para mim uma questão de sentir algo em relação às palavras. Por exemplo, quando fui tentar ajudar alguém que vacilava em sua fé a respeito do chamado divino do profeta Joseph Smith, voltaram-me alguns sentimentos. it is not only the words from the Book of Mormon, Não foram apenas as palavras do livro de Mormon, foi um sentimento da certeza da verdade que vem sempre que leio, nem que sejam algumas linhas do livro de Mormon. promise that will come to every person. Não posso prometer que isso acontecerá com toda pessoa infectada pela dúvida a respeito do profeta Joseph ou a respeito do livro de Mormon. Joseph Smith, Eu sei que Joseph Smith é o profeta da restauração. I know that the Book of Mormon Sei que o livro de Mormon é a palavra de Deus, porque eu o entesourei. I know from experience Sei por experiência própria que vocês podem ter a certeza da verdade por meio do Espírito, porque eu a recebi. that assurance Todos precisamos dessa certeza antes que o Senhor nos coloque no caminho de um viajante a quem amamos e que foi ferido pelos inimigos da verdade. preparation we must make. It is a human A outra preparação que precisamos fazer é uma característica humana ficarmos endurecidos às dores dos outros. that is one of the reasons why the Esse foi um dos motivos pelos quais o Salvador se empenhou tanto para contar a respeito de sua expiação e de tomar sobre si as dores e tristezas de todos os filhos do Pai Celestial, para que soubessem como socorrê-los. even the best of heavenly fathers Até o melhor dos portadores mortais do sacerdócio do Pai Celestial não chegam facilmente à altura desse padrão de compaixão. tendencies to be impatient. Nossa tendência humana é nos impacientar com a pessoa que não consegue ver a verdade que é tão clara para nós. Precisamos tomar cuidado para que nossa impaciência não seja interpretada como condenação ou rejeição. Ao nos prepararmos para socorrer em nome do Senhor como seus servos do sacerdócio,
Há uma escritura para nos guiar. Ela contém um dom que precisaremos para a nossa jornada, onde quer que o Senhor nos envie. O bom samaritano tinha esse dom. Precisaremos dele, e o Senhor nos disse como podemos encontrá-lo. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem no último dia, tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho, Jesus Cristo. Que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos essa certeza, que sejamos purificados, como Ele é puro. Oro para que nos preparemos para prestar qualquer serviço do sacerdócio que o Senhor colocar diante de nós, em nossa jornada na mortalidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, somos gratos por sua presença nesta noite. Agradecemos também ao coro do sacerdócio arônico pela música inspiradora que ofereceu. E reconhecemos e agradecemos a todos os que auxiliaram na preparação deste programa. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Depois do discurso do presidente Monson, o coro cantará um hino com um braço forte. A oração de encerramento é oferecida pelo elder Walter F. Gonzalez, dos 70. Nesta noite, no Centro de Conferência de Salt Lake City e em locais distantes e próximos, estão reunidos aqueles que possuem o sacerdócio de Deus. Verdadeiramente, vocês são o sacerdócio real, sim, uma geração eleita. Como o apóstolo Pedro declarou, sinto-me honrado por ter o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Quando eu era jovem, todo verão nossa família viajava para o desfiladeiro Provo, cerca de 70 quilômetros ao sul, e um pouco a leste de Salt Lake City, onde ficávamos na cabana da família por várias semanas. Nós meninos estávamos sempre ansiosos para chegar ao riacho ou ao laguinho para nadar, e tentávamos fazer com que o carro andasse mais depressa. Naquela época, o automóvel do meu pai era um Oldsmobile 1928, e se ele passasse de 60 km por hora, ela dizia, mais devagar, mais devagar. E eu dizia, pise no acelerador, papai, pise firme. Mas meu pai viajava a menos de 60 km por hora ao longo de todo o caminho até o desfiladeiro de Provo ou até chegássemos a uma curva da estrada e nossa jornada fosse interrompida por um rebanho de ovelhas. Ficávamos olhando essas centenas de ovelhas passarem, aparentemente sem pastor, com alguns cães latindo nos seus calcanhares enquanto se moviam. Bem lá atrás, podíamos ver o pastor das ovelhas em seu cavalo, conduzindo sem rédeas ou freio. Apenas um cabresco. Ocasionalmente ele vinha refestelado em sua cela, dormindo, já que o cavalo sabia o caminho a seguir e os cachorros que latiam faziam todo o trabalho. Em contraste com aquela cena que vi algo em Munique. Há muitos anos, era um domingo de manhã e estávamos a caminho de uma conferência missionária. Ao olhar pela janela do automóvel do presidente da missão, vi um pastor com um cajado na mão, conduzindo as ovelhas. Elas o seguiam para onde quer que ele fosse. Se ele se movesse para a esquerda, elas o seguiam para a esquerda. Se ele se movesse para a direita, elas o seguiam naquela direção. Fiz a comparação entre o verdadeiro pastor que guiava as suas ovelhas e aquele que cavalgava descontraídamente atrás delas. Jesus disse, eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas. Ele é nosso exemplo perfeito de como o verdadeiro pastor deve ser. Irmãos, com o sacerdócio de Deus, temos a responsabilidade de ser pastores. A sabedoria do Senhor nos deu diretrizes pelas quais podemos ser os pastores das famílias da igreja. Diretrizes pelas quais podemos servir, ensinar e testificar a elas. Isso se chama ensino familiar. E é sobre isso que quero falar com vocês nesta noite. O bispo de cada ala supervisiona a designação dos portadores do sacerdócio como mestres familiares para visitar a casa dos membros todos os meses. Eles vão em duplas. Onde possível, um rapaz que é sacerdote ou mestre no sacerdócio arônico acompanha um adulto que possui o sacerdócio de Melquisedeque. Quando eles entram na casa daqueles pelos quais são responsáveis, o portador do sacerdócio arônico deve participar do ensino que acontece ali. Essa designação vai ajudar a preparar esses rapazes para a missão, bem como para uma vida inteira de serviço ao sacerdócio. O programa do ensino familiar é uma resposta a uma revelação moderna que encarrega que os ordenados ao sacerdócio a ensinar, explicar, exortar e visitar a casa de todos os membros, exortando-nos a orar em voz alta e em segredo, e a cumprirem todas as obrigações familiares, zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los, e certificar-se que não haja iniquidade na igreja, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. O presidente David O. McKay admoestou: o ensino familiar é uma das oportunidades mais urgentes e recompensadoras para se nutrir e inspirar, aconselhar e orientar os filhos de nosso Pai. É um trabalho divino, um chamado divino. É nosso dever, como mestres familiares, levar o Espírito a cada lar e a cada coração. Se amarmos o trabalho e fizermos o melhor que podemos, sentiremos paz, alegria e satisfação como nobres e dedicados mestres dos filhos de Deus. No livro de Mórmon, lemos que Alma consagrava a todos os sacerdotes e todos os mestres, e ninguém era consagrado a não ser que fosse um homem justo. Portanto, zelavam por seu povo e edificavam-no com coisas pertinentes à retidão. Ao cumprir nossas responsabilidades de ensino familiar, seria sábio conhecermos e compreendermos os desafios dos membros de cada família, para que possamos ser eficazes no ensino e na prestação do serviço necessário. É mais provável que a visita de ensino familiar tenha sucesso se um compromisso for marcado com antecedência. Para ilustrar esse ponto, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que vivenciei há vários anos. Naquela época, o Comitê Executivo Missionário era formado por Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley e de Thomas S. Monson. Certa noite, o casal Hinckley serviu um jantar em sua casa para os membros do comitê e as respectivas esposas. Tínhamos acabado de terminar uma ótima refeição quando alguém bateu na porta. O presidente Hinckley abriu a porta e viu um dos seus mestres familiares ali parado. O mestre familiar disse: sei que não marquei compromisso para vir, e não tenho comigo o meu companheiro, mas senti que devia vir esta noite. Não sabia que vocês estariam com visitas. O presidente Hinckley bondosamente convidou o mestre familiar a entrar, a sentar-se e a instruir 3 apóstolos e nossas esposas em relação aos nossos deveres como membros. Tremendo um pouco, o mestre familiar fez o melhor que pôde.
O presidente Hinckley agradeceu sua visita. Depois disso, ele saiu apressadamente. Quero mencionar mais um exemplo de modo incorreto de realizar o ensino familiar. O presidente Marion G. Homney, que foi conselheiro na primeira presidência há alguns anos, costumava contar a respeito de seu mestre familiar, que certa vez foi à casa da família Romney numa noite fria de inverno. Ele tinha o chapéu na mão e parecia nervoso quando foi convidado a sentar-se e transmitir sua mensagem. Ele continuou em pé e disse: "Bem, eu quero dizer, irmão Romney, que está muito frio lá fora e que eu deixei o motor do meu carro funcionando para que ele não parasse. Eu só vim para poder dizer ao bispo que fiz as minhas visitas." O presidente Ezra Taft Benson, depois de contar essa experiência do presidente Romney numa reunião de portadores de sacerdócio, disse: "Podemos fazer melhor do que isso, irmãos, muito melhor." Concordo. O ensino familiar é mais do que uma visita de rotina, feita uma vez por mês. Temos a responsabilidade de ensinar, inspirar, motivar. E ao visitar aqueles que não estão ativos, trazê-los para a atividade e para a exaltação final dos filhos e das filhas de Deus. Para auxiliar-nos nesse trabalho, compartilho este sábio conselho que, sem dúvida, se aplica aos mestres familiares. Foi dado por Abraham Lincoln, que disse: "Se quiser conquistar um homem para a sua causa, primeiro convença-o de que você é seu amigo sincero." O presidente Ezra Taft Benson pediu: acima de tudo, seja um amigo genuíno das pessoas e famílias que você ensina. Um amigo faz mais do que uma simples visita mensal para cumprir sua obrigação. Ele está mais preocupado em ajudar do que em ganhar créditos pela visita. Quem é amigo se importa com o outro. Um amigo preocupa-se com a pessoa, ama, escuta e tenta realmente ajudar. O ensino familiar responde a muitas orações e nos permite ver a transformação que ocorre na vida das pessoas. Um exemplo disso foi Dick Hammer, que veio para Utah com o Corpo de Conservação Civil durante a Depressão. Enquanto trabalhava ali, conheceu e se casou com uma jovem da igreja. Abriu a lanchonete do Dick em St. George, que se tornou um local de encontro muito frequentado. Willard Milne, um amigo meu, foi designado como mestre familiar da família Hammer. Como eu também conhecia Dick Hammer por ter impresso os menus da lanchonete dele, eu perguntava ao meu amigo, o irmão Mildo, quando ia visitar St. George: "Como vai o nosso amigo Dick Hammer?" A resposta geralmente era: "Está progredindo, lentamente." Quando Willard Milne e seu companheiro visitavam a casa da família Hammer a cada mês, ele sempre conseguia apresentar uma mensagem do Evangelho e prestar seu testemunho para a família. Os anos se passaram. Então, certo dia, William telefonou para mim com boas notícias. "Irmão Monson", disse ele, "Dick Hammer se converteu e vai ser batizado. Ele está com 90 anos de idade e temos sido amigos por toda a vida. A decisão dele me aquece o coração. Tenho sido seu mestre familiar por muitos anos." Havia muita emoção na voz de Willard ao proferir sua mensagem de boas-vindas. O irmão Hammer foi realmente batizado e um ano depois a família entrou no templo de St. George e recebeu sua investidura e as bênçãos do selamento. Perguntei ao Willard: "Alguma vez você ficou desanimado, tendo sido mestre familiar dele por tanto tempo?" E ele respondeu: "Não, valeu todo o esforço feito." Ao testemunhar a alegria que sentiram os membros da família Hammer, meu coração se enche de gratidão pelo que as bênçãos do Evangelho proporcionam na vida deles e pelo privilégio que tive de ajudar, de alguma forma,
Sou um homem feliz. Irmãos, será nosso privilégio ao longo dos anos visitar e ensinar muitas pessoas. Aqueles que são menos ativos e também aqueles que são plenamente convertidos e comprometidos. Se formos conscienciosos em nosso chamado, teremos muitas oportunidades de abençoar vidas. Nossas visitas para aqueles que se distanciaram da atividade na igreja pode ser a chave que acabará abrindo as portas para seu retorno. Com esse pensamento em mente, vamos estender a mão para aqueles pelos quais somos responsáveis e trazê-los para a mesa do Senhor, para banquetearem em sua palavra e desfrutarem a companhia de seu Espírito, não sendo mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se algum de vocês se tornou negligente em relação às suas visitas de ensino familiar, quero dizer-lhes que não há melhor época do que agora para dedicar-se ao cumprimento de seus deveres de mestre de ensino familiar. Decidam agora a fazer qualquer esforço necessário para estender a mão àqueles pelas quais vocês são responsáveis. Às vezes, haverá um pouco mais necessidade de empenho, também para ajudar seu companheiro de ensino familiar a encontrar tempo para ir com vocês. Mas se forem persistentes, terão sucesso. Irmãos, nosso empenho no ensino familiar, lembre-se, é contínuo. O trabalho não estará concluído até que nosso Senhor e Mestre diga: é suficiente. Há vidas a serem iluminadas, há corações a serem tocados, há almas a serem salvas. Temos o sagrado privilégio de iluminar, de tocar e de salvar aquelas preciosas almas que foram colocadas aos nossos cuidados. Devemos fazê-lo fielmente e com o coração cheio de alegria. Para encerrar, cito um exemplo específico para descrever o tipo de mestres familiares que devemos ser. Há um mestre cuja vida ofusca todas as outras. Ele ensinou a respeito da vida e da morte, do dever e do destino. Ele não viveu para ser servido, mas para servir. Não para receber, mas para dar. Não para salvar sua vida, mas para sacrificá-la pelos outros. Ele descreveu um amor mais belo do que o desejo, uma pobreza mais rica do que o tesouro. Foi dito deste mestre que ele ensinava com autoridade e não como faziam os escribas. Suas leis não estavam escritas em pedra, mas no coração dos homens. Falo do Mestre dos Mestres. Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e Redentor de toda a humanidade. O relato bíblico diz a seu respeito que ele andou fazendo o bem. Com ele, como nosso guia infalível e exemplo, qualifiquemo-nos para seu divino auxílio em nosso ensino familiar. Vidas serão abençoadas, corações serão confortados, almas serão salvas. Nós nos tornaremos verdadeiros pastores. Oro para que isso aconteça. Oro em nome do grande pastor, Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven, Nosso querido e amado Pai Celestial, nós baixamos nossa cabeça diante de Ti com gratidão em nossos corações. Somos gratos pelas mensagens que nós ouvimos. Também somos gratos pelas ideias e os sentimentos que nos vieram nessa sessão. Somos gratos pela música que nós aproveitamos nessa sessão também. Também somos gratos pelo profeta, pelos seus ensinamentos a respeito do ensino familiar. Somos gratos pelo presidente Monson e oramos por ele. Que suas bênçãos estejam sobre ele. Somos gratos pela tecnologia que nos permite comunicar-nos com todos os portadores de sacerdócio no mundo. Especialmente somos gratos pelo seu Filho. Nosso pastor, nosso Redentor, nosso Salvador. Nós oramos e pedimos suas bênçãos sobre nós, para que possamos agir com esses princípios que nos foram ensinados. Que todas as coisas sejam feitas em seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.